Então, o sistema como um todo, que a gente visa colocar em operação em breve, é formado, então, pelo nosso gerador de afundamentos, conectado à rede, né, foi apresentado. E, do outro lado, a gente tem um gerador de ímãs permanentes com uma máquina primária, um conjunto gerador-máquina primária, é um gerador de ímã permanente e essa é um motor de indução que simula séries temporais de vento. Esse sistema está diretamente conectado à rede, né, por um conversor pleno, filtro LCL de saída, possivelmente haverá mais um transformador aqui no meio, né, e o sistema de geração de falta. Um sistema que aí o objetivo, na verdade, é implementar as técnicas propostas aqui no laboratório, nos trabalhos do laboratório desse sistema e verificar o comportamento delas durante afundamentos de tensão equilibrados e desequilibrados. Então, aqui está a foto lá do laboratório, do nosso conjunto gerador máquina primária e alguns equipamentos já adquiridos para implantação do gerador de afundamentos. Bom, era isso, então. Obrigado. Agradeço, Ivan, pela apresentação. Passo a palavra à plateia para fazerem perguntas. Perguntas. Alguém deseja fazer alguma pergunta, alguma colocação? Bom, então eu vou aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta para o Ivan, né, para exercitar a discussão sobre o tema, né? Então, a pergunta que eu tenho para fazer para ti é: qual é a principal motivador de se introduzir requisitos de acesso que definam comportamento durante afundamento de tensão? Qual foi a motivação dos operadores do sistema em introduzirem esses requisitos de acesso que tratam de sobrevivência a afundamento de tensão? Bom, eu acredito que, antes de tudo, veio a questão... vamos pelo cenário histórico, né? No começo, eram só alguns aerogeradores a mais no sistema, todo mundo achava bonito, todo mundo achava muito bom, né? Mas, dali a pouco, foram sendo colocados mais, e o requisito que se tinha no começo era o seguinte: acontece um afundamento de tensão, acontece uma falta, desconecta do sistema. Mas como se vai desconectar do sistema a geração, sendo que os aerogeradores são responsáveis por grande parte da geração, né? Isso vai criar um desbalanceamento entre tensão e consumo e possivelmente problemas sérios de estabilidade e confiabilidade até do sistema. Então essa foi a motivação inicial, né? E então as curvas de suportabilidade vieram para evitar justamente isso. E o suporte de tensão vem nessa maré também, para tentar melhorar questões de estabilidade do sistema, né? Bom, professor Fábio, gostaria de fazer uma pergunta bem genérica, mas acredito que, baseado no tema do CEPOC, né, você está desenvolvendo esse tipo de sistema. Qual é o planejamento que vocês têm, por exemplo, de transferir o que está sendo desenvolvido para a indústria, ou vocês pensam em desenvolver alguma coisa que possa ser aplicado na indústria, ou qual é o objetivo final do trabalho? Simplesmente desenvolver, ou já tem alguma parceria com alguma indústria que vai produzir isso para fazer testes de outras turbinas, ou ou é só para fazer testes dentro do próprio laboratório? Primeiramente, a gente vai fazer os testes dentro do laboratório. Logicamente que a gente tem contatos, né? Enfim. Então, nada impede que os nossos resultados que a gente obtiver forem bons, porque, na verdade, esse laboratório que a gente está montando aqui não é novidade nenhuma, né? Só a gente tem um instrumento para poder testar as nossas técnicas, né? E
eu acredito que se a gente for bem sucedido, com certeza a gente tem já os atalhos para levar isso para frente. Posso fazer um comentário com relação à pergunta do professor Fábio? É interessante, né, de buscar esses momentos, até inclusive para refletir sobre os dobramentos das pesquisas que estão sendo realizadas. Então, eu acredito que esse protótipo de gerador de afundamento que está sendo realizado é de pequena potência, então ele serve para amadurecer os conceitos e desenvolver, conhecer as limitações vantagens e limitações desse sistema, e obviamente que para ser utilizado comercialmente ele deveria ser escalonado para cima, para uma potência, para testar turbinas de pelo menos de 2, 5 megawatts, aí, que são turbinas que estão entrando no mercado. Então, esse protótipo de potência reduzida, basicamente, ele visa a fornecer um equipamento de laboratório para ensino, obviamente, para gerar pesquisa, para soluções de sistemas de sincronismo e controladores da turbina propriamente dito, e também para como um ponto inicial, né, de se desenvolver um equipamento de escala completa, no caso, 2 megawatts, 5 megawatts, para testar turbinas. Mas esse seria um outro projeto, não nesse projeto, obviamente. Inclusive, esse gerador de fundamentos pode ser feito de N formas, né? Não necessariamente. A gente escolheu essa forma por tempo de implementação, custo, enfim, é menor, mas nada impediria, por exemplo, de se utilizar se fazer um gerador de fundamentos baseado em conversor pleno, por exemplo. Essa é possivelmente um outro desdobramento.